Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 4 de dezembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, nós vivemos a era da denúncia gravíssima atrasada. Na semana que passou, o Senado fez uma denúncia gravíssima. Quer dizer, ele abriu a tampa do bueiro da nossa realidade política, mas só o fez nos descontos do segundo tempo. Nos descontos depois do 45º minuto de partida. Nobres excelências em Brasília resolveram então fazer que o Brasil conhecesse, ou permitir, que o Brasil conhecesse as mazelas que vivemos nos últimos 4 anos na política, as arbitrariedades de um poder sobre os outros, etc. e tal. Mas, repito, só quando o jogo estava ali para terminar. E aí o que fez depois disso? Mais nada. Mas está posando de bacana. Estão vendo? Nós fizemos a nossa parte. Mas esse não é um fenômeno só tupiniquim, ou tupinambá, como queiram, não. Esse é um fenômeno global. No começo do governo Biden, este canal e esta belíssima pessoa que vos fala alertava: o governo Biden será uma continuação do governo Obama, sobretudo na política internacional. Quer dizer, eu dizia aqui, o governo Biden vai fazer de tudo para fortalecer o Irã, que já estava a um passito de galo de conseguir a sua bomba atômica. E eu dizia também que tudo isso era para desmontar o Acordo de Abraão, criar inimizade entre persas e árabes, ou melhor, aumentar a inimizade, fazer com que os árabes se retraíssem e dependessem cada vez mais dos Estados Unidos, mas, sobretudo, ameaçar Israel. Nós somos parceiros, mas temos também alternativas aqui para o Oriente Médio. Então, andem de acordo com a nossa vontade, com a vontade de Washington. Eu dizia isso. Os mais antigos no canal certamente lembrarão. Hoje, aos 45 minutos do segundo tempo, o doutor Majid Hafizadeh, que é iraniano, professor doutor, mas dá aula em Harvard, nos Estados Unidos, faz uma denúncia gravíssima. A denúncia foi publicada no Gatestone Instituto ontem e diz o seguinte, eu vou ler só os tópicos. A administração Biden parece estar repetindo a política da administração Obama de optar por ficar em silêncio durante o derramamento de sangue do regime iraniano. Violações dos direitos humanos e repressões que matam e ferem manifestantes políticos. E tem a mesma política em relação aos bravos manifestantes chineses. Pois é, mas só agora, doutor Hafizadeh, só agora. Mas ele segue, outro tópico. Um membro da equipe do hospital escreveu em uma mensagem à CNN de um hospital iraniano sobre uma detida, uma senhora que foi levada lá pela Guarda Revolucionária do Irã, em petição de miséria. Foi dito o seguinte: quando ela entrou primeira vez no hospital, os policiais disseram que ela estava com hemorragia retal, devido a estupros repetidos. Os homens à paisana insistiram que o médico escrevesse no seu relatório, no quadro clínico da paciente, que ela sofrera estupro antes de ser detida pela Guarda Revolucionária. Entenderam? A senhora estava participando de protestos, foi gentilmente guardada, por assim dizer, numa cela da Guarda Revolucionária e depois foi levada às pressas para o hospital com hemorragia retal. E aí os médicos foram obrigados a colocar lá na ficha do paciente. Ela deu entrada antes de ser presa com hemorragia porque foi vítima de estupros. Tudo antes, claro, de ser presa. Esse foi um relatório especial enviado à CNN.
como as forças de segurança do Irã usam o estupro para reprimir protestos. Tudo foi, então, relatado pela própria CNN no dia 21 de novembro de 2022, segundo o Dr. Hafizadeh. Outro tópico. Será que o governo Biden vai parar de apaziguar o regime do Irã, chamado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos de o pior Estado patrocinador do terrorismo do mundo? Pergunta, ingenuamente, o doutor Hafizadeh. Esse senhor, eu não posso discutir, evidentemente, a sua capacidade como scholar, como professor, enfim, mas eu posso dizer que ele tem toda a capacidade do mundo para fazer parte do nosso quadro de excelências aqui no nosso Congresso. Será que o governo Biden algum dia começará a apoiar homens e mulheres iranianos e chineses, brasileiros e venezuelanos? Pergunta ele. Interessante é que ele coloca, inclusive, a nós mesmos, a nós próprios, pedindo apenas pelo que pretendemos nos importar, liberdade, mas que sofrem brutalidade e repressão de seus próprios governos? Pergunta emocionante, pergunta pertinente, só que com vários anos de atraso. Perceberam? Os nossos líderes, os influencers, os scholars, não é mesmo? Os líderes políticos, eles nos emocionam com esses discursos, porque refletem o nosso anseio. Só que agora, depois que praticamente está tudo perdido, quase tudo, né? Nós ainda temos alguma esperança. Querem sair bem na foto, apenas isso. Essa é mais uma hipocrisia disfarçada de virtude, perceberam? Bem, agora falando um pouco sobre a China. A China, todo mundo sabe, está tentando reprimir uma população gigantesca, a maior do planeta. Eu também já dizia há alguns anos atrás aqui o seguinte: eu não entendo o que acontece com os chineses. É a maior população da Terra e, evidentemente, tem uma guarda a controlá-la muito grande, mas insignificante perto do volume da população. Então, qualquer força repressiva ou policial significa o mesmo que tentar barrar o rio com o peito, segurar o rio, um riacho que seja. Não dá. Parece que os chineses estão entendendo isso agora, mas só agora, depois, inclusive, que os chineses fizeram do mundo o seu próprio quintal. Chineses que eu digo aqui é o Partido Comunista Chinês. Outra denúncia no Gatestone Instituto, de antes de ontem, diz o seguinte: a China criou delegacias de polícia em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, Argentina, etc. Para quê? Para grampear não é bem o termo, para, digamos assim, constranger aqueles que saíram da China por problemas políticos. O sujeito tem uma treta com o Partido Comunista Chinês, aí resolve ir para o outro lado do mundo, para o Brasil, por exemplo, para se livrar da treta, né? Para não encana. Só que ao chegar no Brasil, ele percebe que continua na China. Por quê? Porque existem policiais chineses atuando aqui no Brasil, segundo esta denúncia, capaz de prendê-lo, levá-lo ao Chilindró e ainda assim perseguir os seus familiares que ficaram na China. Pode isso, Arnaldo? A China pode montar delegacias de polícias em outros países? Bem, a China, evidentemente, como qualquer outro país, pode ter um pedacinho seu aqui dentro do nosso território, as chamadas embaixadas, mas delegacia de polícia? Essa eu não sabia. Vou ler aqui também alguns tópicos dessa matéria publicada por Judith Bergman no Gatestone. Ela diz: a China montou pelo menos 54 delegacias de polícia no exterior em 30 países, incluindo Estados Unidos, a delegacia em Nova York, Canadá, Espanha, Itália, França, Holanda, Reino Unido, Hungria, Portugal, República Tcheca, Brasil, Argentina e Nigéria. De acordo com um relatório recente da Safeguard Defenders, uma ONG de direitos humanos.
As delegacias de polícia fazem parte da campanha da China para persuadir os cidadãos chineses suspeitos de altos crimes, fraude particularmente, fraude em telecomunicações particularmente, mas também crimes políticos, como dissidência política. Ao retornar à China para enfrentar processos criminais, os chineses percebem que nunca saíram do território chinês, já que a China, independentemente de se esperar pelo governo mundial, pela decretação oficial da nova ordem mundial, já opera como se o mundo fosse uma coisa só, né? Sem fronteiras, etc. e tal. A China não apenas ameaça os próprios cidadãos chineses, mas também os membros de suas famílias que ficam na China. Tais ameaças continuam por anos, como apontou o diretor do FBI, Christopher Wray, em 2020, quando mencionou um caso nos Estados Unidos em que um emissário do governo chinês visitou um alvo nos Estados Unidos e disse a ele que poderia escolher entre voltar para a China ou cometer suicídio. A pergunta que não quer calar, claro, é se o governo federal sabia disso. Provavelmente não. Ou, evidentemente, não. Porque isso é proibido por lei, não é mesmo? Sem falar que afronta diretamente a nossa soberania. Mas a questão não é essa. Já imaginaram se amanhã ou depois a China resolver, para, digamos assim, agradar os governos onde ela própria tem suas delegacias, trabalhar em favor desses governos no sentido de reprimir aqueles que tiveram que deixar o Brasil, por exemplo, ou a Argentina, por exemplo, num futuro não muito distante, por incompatibilidade com o regime político? Essas delegacias, já muito bem preparadas, provavelmente, servirão também para devolver argentinos para a Argentina, venezuelanos para a Venezuela e, por que não dizer, brasileiros para a Brasilândia, não é mesmo? Isso se amanhã ou depois tivermos aqui um governo absolutista, aos moldes do chinês, com o nosso PCC dando as cartas, ou melhor, com um partido engolindo o Estado, etc. Essas coisas todas que todo mundo já sabe. Pois é, se a moda pega, meus amigos, não tem para onde fugir. Nem mesmo para a Lua, porque dizem, lá os terrenos também já foi tudo vendido. Eu vou deixar a matéria aqui para quem quiser se deliciar com essas maravilhas de um mundo sem fronteiras. Bem, agora outro assunto também, esse importante que está bombando. Vem com um certo atraso, por coincidência, mas pelo menos vem num ambiente em que, há um tempo atrás, acharíamos impossível que algo de tanta importância vazasse ou viesse à tona. Estou me referindo ao Twitter e como ele foi usado como ferramenta política para, claro, favorecer um lado apenas do espectro. O próprio Elon Musk abriu a caixa de Pandora, por assim dizer, e a coisa está repercutindo muito. O Twitter, então, trabalhava, claro, para alguns governos, para que se perseguisse dentro da plataforma aqueles que faziam críticas ao governo. Refiro-me aqui especificamente aos Estados Unidos, mas, claro, aconteceu também em outros lugares do mundo. Então essa é só a primeira parte da treta, da história. Até porque eu ainda não tenho dados suficientes para falar em relação ao Brasil, embora Elon Musk já tenha revelado que aqui também houve alguma coisa nesse sentido. Mas só para termos uma ideia do que está por vir, do que já veio e do que está por vir.
Matéria publicada hoje na Plus 7 diz o seguinte: um dia depois de publicar os chamados arquivos do Twitter, Elon Musk disse que a censura da plataforma de mídia social, a história do laptop de Hunter Biden, é a definição de interferência eleitoral. Falando em um debate no Twitter Spaces, o bilionário que comprou o Twitter há 5 semanas argumentou que o Twitter estava agindo em nome do CND. O CND é o Comitê Nacional Democrata, antes das eleições presidenciais de 2020. O Partido Democrata é a esquerda lá nos Estados Unidos. Então, se você está filtrando ou melhor, transferindo todos esses valores aqui em caracteres para outro lugar do mundo, considere aqui também um equivalente do Partido Democrata para entender como a coisa funcionava. Elon Musk disse: se o Twitter está fazendo a oferta de um time antes de uma eleição, fechando vozes dissidentes em uma eleição crucial, essa é a definição de interferência eleitoral. Francamente, o Twitter estava agindo como um braço do Comitê Nacional Democrata. Era um absurdo, disse ele. Mas ele disse também que esta não é uma situação de guia turístico da Coreia do Norte. Você pode ir a qualquer lugar que quiser, quando quiser, como quiser. Não estou controlando a narrativa, disse ele. É óbvio que houve muito controle de informação, supressão de informações, incluindo coisas que afetaram as eleições. E tudo isso precisa ser reticências. Você só quer ter as coisas claras por aí. Aqui a tradução está muito ruim. Bem, outro veículo de informação, o Red State, numa matéria assinada por Nick Arama, fala também no mesmo problema. Vimos algumas revelações bombásticas do Twitter de Elon Musk sobre os arquivos de supressão, incluindo aqueles que cercam a história do laptop de Hunter Biden. Há supostos em andamento para a esquerda, e vemos uma tomada fascinante do deputado Ro Khanna, do Democratas da Califórnia, que expressou preocupação com a primeira emenda. O Twitter deveria ter prestado atenção a isso, porque parece que eles foram além do limite com o que fizeram. Como mostram os registros, a equipe de Biden estava entrando em contato e fazendo com que as pessoas fossem suspensas no Twitter. Vejam, um governo interferindo numa plataforma de mídia social, uma plataforma independente, particular, etc. e tal. Parece que isso também nos cheira naftalina, não é mesmo? Há quantos anos estamos dizendo isso? Que existe interferência direta dos governos nas plataformicas, não é mesmo? Mas pelo menos agora, existe lá dentro da plataforma um interesse para que o esgoto apareça. Entre as revelações está um registro incrível que indica que o Comitê Nacional Democrata pediu ao Twitter para derrubar o ator James Woods. O ator James Woods é um notório republicano e tem batido bastante nos democratas nos últimos anos, principalmente lá no Twitter. Ele twitta bastante. Então, o governo Biden moveu toda a sua estrutura repressiva para tirar o James Woods do Twitter. O que não fizeram além disso, não é mesmo? Isso, diz o autor da matéria, não apenas mostra que o Twitter operava sob pedidos de direitos dos democratas, mas também envolvia especificamente a remoção de informações que poderiam ser prejudiciais ao candidato Biden, principalmente aquelas que diziam respeito ao seu filho Hunter.
Voltando para o Brasil, o que mais veremos em relação a isso aqui dentro da nossa realidade? Vamos aguardar os próximos capítulos, não é mesmo? O bueiro foi destampado. Agora também precisamos perguntar, vai resolver alguma coisa aqui para nós? Não sei, mas é bom sabermos. Ainda que aos 45 do segundo tempo. Até depois, se Deus quiser. Bom domingo a todos.